Ai, que bonitinha a Dama e o Vagabundo. Essas live action que vocês estão fazendo é muito bom, né? É a nova tendência, então, gente. O Rei Leão ficou muito realista. Tá gravando. Gente, a nova tendência agora é live action. Mas assim, vocês já assistiram o Rei Leão novo? Não. Eu não assisti nenhuma live action. Nem Aladdin que a gente queria assistir. Eu queria tanto assistir Aladdin. Não assistiu? Só que eu vou confessar um Eu também crime queria. aqui. Eu não assisti o Aladdin original. O Nem desenho. Ah, não, acho que o desenho Eu assisti o assisti. desenho que passava na Globo na hora do almoço, era muito, muito bom. Globo SBT, não lembro. Eu assistia. Mas o filme, desenho Aladdin. A gente não veio falar sobre tendências de filmes. A gente fala sobre tendências de livro. Mas um interfere no outro. Sim, mas então vamos lá, pessoal. Tem A gente vai livros falar que também são legais. a gente vai falar sobre tendências de livro. Tendências. Tendências. Vamos falar de moda. Porque a gente entende porra nenhuma, dá pra ver. A moda que faz é a gente. Olha, que legal. O Verdinho não tem jeito de comprar roupa. Quem usa o dinheiro da roupa pra comprar livro. Pessoal, o que é tendência? Tendência É moda. uma pesquisa. Não, é modinha. Não, é uma pesquisa, certo? O objetivo é captar, identificar comportamentos e o que está sendo viável, e principalmente no mercado. Imagina a tendência assim como, vamos dizer assim, um tipo de linha na qual as coisas são amarradas e aí daí, conforme você puxa, as coisas vão para aquele caminho. Então isso na parte de literatura, isso é muito óbvio. Então, mas a gente, vamos separar que a gente não está falando sobre tendências De estilos literários. também, mas não tendências na editora, do que a editora publica, e sim tendências do que Do os assunto. autores, né, Sim, estão escrevendo atualmente, que estão buscando aí, e qual que é a linha que eles estão trabalhando e Sim. como que isso tem assim, impacto na gente. Porque assim, muito do que a gente, principalmente na propaganda, hoje em dia a propaganda modela muito o que a gente consome, né? Principalmente as propagandas, a gente vê bastante sobre livros que vão sendo feitos propagandas, você percebe que são todos mais ou menos assim, de acordo com uma determinada época, segue um determinado estilo, né? E Sim. depois vai mudando, né? Tem aquela... E por que eu tive essa ideia de fazer esse vídeo? Eu tava reparando ultimamente que tinha bastante livros sobre escoceses, certo? Não sei lá na Terra Alta, Já sei lá falamos na sobre, né? Então, e Hotland. Hotland. Então, também. Mas eu comecei a olhar isso no aspecto geral. E você não vê isso só agora. Você vê isso daí. Vamos pegar lá antigamente, lá em Star Wars, sabe? Quando começou a escrever livros que se ficção científica. Sim. E que se passava no espaço e tal. E depois, não sei se teve antes, mas vamos lá, pegar os vampiros. Certo? Teve uma época que era bastante coisa de vampiro. Na época assim, que estourou o Crepúsculo, principalmente. É. Depois daquilo lá, você pode pegar 2 anos aí depois, certo? E foi só isso. Só isso. É. E depois também. A gente dá até pra traçar uma linha. Aí do tempo disso. através de Crepúsculo, saiu a fanfic, que foi... Que foi 50 tons, né? E quando tá jogando tons, cara. Aí que criou uma nova tendência, que é a Que é? viagem... Pode. Nossa senhora. Pode. Então o que acontece? Vocês percebem, gente? Vocês percebem da onde saiu esse negócio hot todo? Ele originou do hype de uma fanfic, de um negócio que veio pra substituir Harry Potter. Porque vamos ser sinceros, aquela época ali de 2008, 2009, tava todo mundo preocupado com o fim de Harry Potter. Tá. O que vai ser o novo Harry Potter? E aí veio Crepúsculo e muitas pessoas apontaram como a nova coisa que ia tomar o coração dos jovens no lugar de Harry Potter. Todo mundo tava órfão de Harry Potter. Vocês têm que entender que isso veio de um hype, de uma fanfic, de um substituto. Você percebe o negócio? Pra onde vai? A forma mais óbvia de você ver isso, quando você chega numa livraria, tem aquelas 50 capas de homens seminudos e sabe? Isso é uma tendência que tem. No momento. No momento. Só que, olha, se você parar pra analisar, eu recentemente não, faz um tempo já, eu vi o pessoal do Jovem Nerd falando que se você for ver antigamente como os livros foram lançados, a linha editorial, você percebe que essa tendência ela é muito óbvia. Por exemplo, lá no finalzinho dos anos 1800, começo dos anos 1900, você tem muitos livros falando sobre a selva, sobre descobrir, porque tava naquela época assim de descobrir a nascente do Nilo. Então aí a gente começa a ver histórias sobre Tarzan,
sobre Mowgli, sabe? Se bem que eu não sei a época que foi lançado Mowgli, né? Mas assim, você percebe a obviedade disso. As histórias eram lançadas nesse ponto. Depois, quando todo mundo já foi descoberto, né, não tem novos territórios, ilhas para serem descobertas. Cachorro da puta. Continua. Cala a boca, neguinho! Hoje já é no vídeo, ok? Aí você começa a perceber que eles precisavam de novos temas para ir atrás. Então aí você começa a perceber assim que tem muitas viagens, aí o pessoal vem livros com mais viagens e navios indo para ilhas desconhecidas e tudo. Depois, mais pro começo, metade do século XX aí, o mundo já tinha sido tudo descoberto. Pra onde a gente vai? Para outros planetas. Então aí a coisa vai escalando. Só que olha só, vamos pegar isso agora, hoje. O que acontece? Você vê muito presente livros de política, livros feministas, livros LGBTs, que são a tendência. Porque são assuntos que são necessários. Isso, são assuntos necessários. A gente tem dois campos aí, de assuntos necessários e a tendência. Isso. Porque tem a galera que realmente tem algo a comunicar, e tem aqueles que querem comunicar alguma coisa, não sabem o que vão comunicar, então eles pegam... Já que estão falando isso aqui, vamos fazer isso aqui. Então isso é útil no mercado. Vamos falar de mercado editorial, certo? Então é legal você observar isso com esse olho de, nesse momento. E pegar um conteúdo de qualidade também. Não só porque nesse momento, eu quero ler sobre... vamos falar lá sobre... Distopias, exemplo. Por exemplo, Jogos Vorazes, pra mim, é o exemplo de distopia pelos olhos dos jovens, dos adolescentes. E é uma tendência, no momento que é lançado... E quando foi tipo aquele estouro, tanto é que pra mim é uma das minhas sagas favoritas. Aí depois começou aquela linha de distopias genéricas. Isso. Sabe? Tipo, a galera que... Divergente foi uma, né? Divergente eu sou suspeito de falar Divergente porque eu não gosto. Os filmes saíram depois, eu não sei em relação aos livros. Mas assim... Eu percebi que, por exemplo, Jogos Vorazes tinha muita coisa pra contar, sabe? E tem ainda, tanto é que eu acho que é o maior universo não explorado que já tem. Porque tem muita coisa ali no pano de fundo que a gente não tem, a gente só imagina. Vai ter um prequel agora. Vai ter um prequel, graças a Deus. E Jogos Vorazes, ela tem muita coisa pra ser dito. E aí você não pode simplesmente falar assim, eu quero lançar um livro. O que tá na moda agora? Distopia. Vamos criar uma distopia nos moldes de jogos... Essa história de fazer nos moldes, gente... Se você não tem algo interessante pra contar... Não conte. É complicado. Não conte. Não conte. É chato isso daí. Porque fica... A mesma história, só muda os nomes dos personagens Na época que saiu do filme da Bela e a Fera, saiu um monte de livro, a Bela e o tanto, a Bela e o tal, a Fera e o não sei o que, mas a gente vai... Não, a menina de qualquer coisa, a menina que roubava livros. A menina que roubava livros. Aí tem a menina que não sei o que, a menina que... Vai no Wattpad. O Wattpad tá... Desculpe que é quem escreve lá com responsabilidade, mas, infelizmente é um lugar onde todo mundo posta, não tem filtro e tem conteúdo que realmente não vale a pena. Eu acho que se digitar lá no Wattpad a Bela e... vai aparecer milhões. A Bela e o ventilador, a Bela e o sofá, a Bela e a TV. Depois eu vou procurar aqui. Um dia Isabela estava no calor. Então, a menina aquosa, a menina não sei o que, a menina não sei o que. Aí tem a menina que roubava livros, a menina que comia bolo, a menina que limpava a casa, a menina que... A menina que ia trabalhar, a menina que não sei o que. A garota também tem um monte. Né? A garota do calendário. Então a gente percebe aí tendências, né? E, pessoal, é sobre isso que a gente vai falar, porque assim... qual que é a tendência no momento? Certo? Tem vários temas, tem várias situações. Eu acho que a tendência que deu muito ultimamente, depois do A Bela e a Fera, por exemplo, aí saiu o Cor de Espinhas e Rosas. Sim. Que é A Bela e a Fera escrito. O primeiro. Eu li o primeiro só, né? Então eu não posso falar dos outros. Mas o primeiro eu tava lendo e falei assim, cara, eu tô lendo A Bela e a Fera. Não continue. Vamos ir um pouquinho mais pra trás. A gente teve a onda de distopias há um tempo atrás. Antes disso... a gente teve a onda dos romances sobrenaturais, porque foi... Gente, Harry Potter, eu sempre falo isso, Harry Potter mudou tudo que a gente falava sobre literatura. Então, a literatura jovem se divide entre antes e depois de Harry Potter. Então, depois de Harry Potter, ficou todo mundo naquele... o que vai ser o substituto de Harry Potter? Percy Jackson também, mitologia. E aí, a Percy Jackson, ele deu... foi querer bem substituto. Né? Mas eu acho que Percy Jackson meio que foi pra uma linha própria. De mitologias, sabe? Que hoje em dia que tá fora da tendência. Hoje em dia, mitologia sempre vai ter. Deixa eu testar um assunto aqui, porque assim, o que acontece? Quando que um tema
ele começa a ser muito visado na literatura, começa a vender muito, começa a ser rentável para as editoras, o que acontece? Vão procurar outros temas. É igual no jornalismo. Foi postado um tema da Amazônia sobre queimadas. E o que aconteceu? A gente vê até lá reportagens similares falando sobre... Outros tipos de queimadas. Outros tipos de queimadas e até sobre assim, pô, a Amazônia não é o pulmão do mundo. Então assim, é uma tendência, porque todo mundo tá procurando esse tema. Aí as redes sociais vão pegar e falar assim, opa, tá tendo muita pesquisa sobre esse tema, então eu vou produzir o meu conteúdo para que as pessoas que estão procurando sobre isso também vejam que... Isso é presente em todo lugar. Minha preocupação com isso, a minha visão sobre isso é que assim, não é só porque tá tendo uma visibilidade, que tá tendo um monte de produção de conteúdo, é que aquele conteúdo de qualidade. Tanto que você igual do exemplo do tema da Amazônia. Tem milhares de artigos, se você procurar, fala tudo mais ou menos a mesma coisa. Isso. Quase. Justamente isso! É isso! Pessoas falando, discutindo assim, gente, queimada é errado. A gente sabe que queimada é errado. Tipo, tem toda... Marquinhos, tá fora do vídeo, cara. Eu tô fora? Tá fora. Muito fora. Um pouco fora. Eu já percebi, a gente começou pra cá, assim, a gente começa assim pouco, a gente vem pra frente. Gente, eu pareço um pincher, que o pincher começa a latir aqui, para ali, eu começo a falar aqui e eu vou indo. Você tem vários conteúdos, assim, que são similares. E as pessoas, elas escrevem e elas querem... É igual fosse ficar TCC. Exatamente. E o que acontece é que as pessoas, elas querem falar sobre aquele tema. Ela não sabe o que falar de novo sobre aquilo, mas elas querem produzir, ou elas precisam produzir um conteúdo. Então elas produzem mais ou menos a mesma coisa. Aquela receita básica de miojo. Eu vou colocar um tomate aqui no meio, ainda mais miojo. É miojo! É miojo. Entendeu? Você pode florear e falar que não, isso aqui é um miojo de carne ou miojo de carne. Continua a mesma massa. Isso aqui é soba. Não, é soba diferente. Aí você vai ler e fala, nossa, mas esse livro aqui tá igualzinho, igualzinho de tal, então você não encontra novidade. Então, aí, se a gente falar sobre as tendências que teve esses tempos atrás, por causa dos 50 tons, aí teve aquela sequência de hot que assim... Mas isso tem até hoje. Depois que saiu os 50 tons, desinvestou. Isso eu até entendo por quê. Porque assim, esses livros são voltados para o público feminino. Mas o que acontece? Por causa da sexualidade reprimida e tem tudo mais, assim, o homem sempre vai ter assunto de putaria pra homem. Desculpa o palavrão. Mas sempre vai ter pornografia, sempre vai ter isso e aquilo. Só que voltado pro homem. Não tem muito conteúdo disso voltado pra mulher. Aí depois que deu aquele start, aí as mulheres falam, isso aqui é um conteúdo pra gente. E mas foi. sabe por quê? Porque se eles colocar um conteúdo desse tipo voltado pros homens, já vai ser interpretado de forma diferente. Exatamente. E ele ia falar, primeiro, saiu Amor pra Recordar, que é o caso de romances com pessoas doentes. Aí saiu A Culpa das Estrelas. Nossa. E agora, recentemente, saiu, eu não li, mas tem o livro 5 Passos de Você, que é outro tipo de tendência. Não, saiu um monte também, né? Então, assim, existe isso daí, né? Tipo assim, as pessoas não criam algo novo, elas copiam. Graças a Deus que não copiaram o Titanic, né? O único. Graças a Deus. Porque não teve Porque não teve outro Titanic. Não, mas tem, gente. Essa é só uma história de tragédia. Não, mas você quer ver uma coisa? Tem Titanic em 1997. Alguns anos depois, é um romance que tem uma tragédia. O rapaz lá do Transformers lá, ele fez eu preciso de um romance na tragédia. Ele fez Pearl Harbor. Então sempre tem Armagedon e Impacto Profundo. Foram lançados na mesma época, sobre meteoros. Sempre vai ter essas obras que vão se lançando. Velozes e Furiosos foi em 2 rodas. Exatamente. Quando o Velozes e Furiosos fez aquele sucesso estrondoso, quando saiu, há muito tempo atrás, sabe? Não tô falando da revitalização dos filmes mais novos. Falo quando lançou mesmo, o primeiro e o segundo. Deu uma onda de filmes sobre racha, sobre velocidade, sabe? Que começou a interferir na nossa vida real. Porque as pessoas começaram a se apaixonar muito com a cultura do racha, das corridas clandestinas, tudo. E aí, qualquer avenida, 2 horas da manhã, o pessoal tava postando racha. Né? Aumentou, quer dizer, já tinha, mas aumentou, né? Então começou a interferir muito na nossa vida. Por que você fica valorizado? Eu sou a cara, não, eu estou olhando, a gente tá batendo um papo né? Pra cara que já participou de uma racha na vida. Eu era o motorista. É isso aí. E você ia andar de moto comigo hoje. Ela falou assim, vai buscar o Marquinhos lá. Ia. Se fosse gravar lá, você ia vir de moto. Meu filho. Aquela moto corre, cara. Não, mas ele veio bem devagarzinho. Nesses buracos, você. nestes buracos das estradas do noroeste do Paraná. Não dá pra ser veloz nem furioso. Não, nem veloz nem furioso. Não, furioso dá. Só fica desvio dos buracos. Eu perdi uma roda ontem, cara. Roda? Eu não perdi, eu perdi a roda. No movimento? A roda saiu? Eu minha roda na rodovia do Paraná. A gente paga imposto pra quê? Toda vez que vem no Paraná é uma roda nova. Ô, governador.
Geralmente ela pneu, o negócio perdi até roda. A gente percebe quando estoura algo muito assim, né? Uma franquia faz muito sucesso. Recentemente, no cinema mesmo, a gente pode falar disso. Começou a dar uma onda mais recente do terror. Você pode observar. Aí saiu Atividade Paranormal, saiu Invocação do Mal, que tem tudo, da Freira, sabe? Começou o terror tá se revitalizando de um tempo pra trás, né? A It veio nessa onda. Tipo, a adaptação do It. Já tinha a história do It, o livro, mas aí o pessoal falou assim, vamos fazer um It mais... Agora que o terror tá no hype, né? Esse It novo ficou, ó... Isso. É legal quando que você pega uma obra que seja, né, um clássico ou algo que seja realmente que mereça aquela adaptação mesmo, e você pega e consegue extrair disso, você como consumidor, sabe, ter algo, aproveitar. Né, dessa tendência, ir nesse embalo. É isso. Tem muita coisa que vai... Hoje em dia a Netflix também, ela direciona muito. Isso. Sabe, sai um filme na Netflix que bomba. Ou uma série que seja, sei lá, Stranger Things, por exemplo. Tem um boom nas coisas dos anos 80, mais retrô. As pessoas começaram a se interessar mais sobre o que tinha naquela época, tudo. Começou a ele já foi uma novidade, né, na verdade. Ele não seguiu tendência. Eu gosto bastante de quando que... Não, mas aí criou uma tendência... criou uma tendência. E eu gosto bastante quando que essas tendências levam para algo principalmente científico, certo? Que traga assim uma conscientização, que você pega, começa a abordar algum tema que realmente seja importante para nossa sociedade. Só que hoje em dia, né? Então, mas é através de coisas como essa, né, Marquinhos? Que você consegue atingir um público que talvez não tenha essa informação. Então, assim, aí tem muita gente que considera que determinadas temáticas assim são mimimi, pra quem fala disso, não sei o que. Só que é isso, gente. Essas coisas criam tendências e isso vai direcionando a nossa cultura, entendeu? Então, muita coisa que não é do seu agrado, que você vê por aí, também ele é resultado de coisas que vieram antes e as pessoas não quer ler? Passa pra frente. Passa pra frente, entendeu? Leu os Jogos Vorazes, e assistiu os filmes, e aí tem as várias outras distopias. Aí você fala assim, eu não quero ver essas outras distopias genéricas. Tem 50 outras coisas pra você ler, Você não precisa seguir a tendência existe, entendeu? A tendência existe, mas você não precisa seguir. O comércio aproveita isso, certo? E tem gente que gosta, igual o exemplo que ela deu sobre Highlander, que é a nova moda agora. Sinceramente, quando começa aquela questão do chato lá, passa o menino tempo lá, só o livro de Highlander, ela vai parar de seguir a página. Mas, né? Mas tem gente que gosta, no caso de Hot, eu não gosto, mas é uma tendência que tem gente que gosta. A gente respeita, né, quem gosta. eu também não gosto. A gente respeita quem gosta. Não vem dizer pra mim, porque é bom, porque isso, aquilo. Gente, a gente tem... Igual no caso que eles falaram da fantasia no livro da Tag, que não sei se a gente já soltou na Tag da Mentira. Eles falaram assim, não vou dizer que nunca mais vou ler fantasia, que eles vão ler. Tem a mesma fórmula, mas eles vão ler. É uma tendência que tá aí, segue a fórmula, mas dificilmente alguém vai reinventar algo totalmente novo sobre fantasia. Já exploraram universos fantásticos no passado, em outro universo, até sobre o nosso mundo sofrer um apocalipse e aí começar tudo um universo fantástico em cima disso. Li mais de uma saga nesse tipo de coisa. Não existe nada muito novo pra ser inventado. Mas no que tem, que se for bom, se os personagens forem interessantes, se tiver um sistema ali de mundo, de magia, que seja interessante, que seja coerente, a gente vai... Eu tô pra dizer que daqui uns anos, não sei quantos anos, vai ter alguma coisa que vai copiar Harry Potter. Muito semelhante, vai ter. Percy Jackson, gente, eu amo Percy Jackson. Sério, eu amo Percy Jackson. Mas Percy Jackson é Harry Potter na mitologia grega. O treinamento que seria escola, a seleção. É o molde Harry Potter na mitologia grega. E aí depois a gente passa pra Heróis do Olimpo. É uma nova geração com novos personagens, e aí depois a gente vem agora para Provações de Apolo. Novas gerações, e o Percy ele já atingiu um nível de mestre, sabe? Instrumentos Mortais também tem muito disso, sabe? A saga do Shadowhunters tem muito disso. É igual você assistir Naruto e Boruto. Igual você assistir Naruto, One Piece. One Piece e o Naruto são diferentes. A diferença é que um quer ser o Rei do Pirata e outro quer ser o Hokage. Também diferença. Esse é o meu jeito ninja de... Até agora eu não entendi. Aquela música, bem triste. Aquela música bem triste aqui. A cada 2 minutos toca essa música na série. Tá bom, pessoal, tá bom. Já saímos dos livros, vamos procurar o anime agora. Esse é o vídeo de hoje. A gente veio falar sobre tendências, né? Dar a nossa opinião. A gente quer saber o que vocês acham sobre tendência. A gente quer saber qual a tendência que vocês mais gostam de seguir.
Pode ser hot, pode ser fantasia, pode ser Highlander, pode ser o que for. E qual foi que marcou a vida de vocês quando vocês eram adolescentes? Ou que seja, que vocês eram viciados naquela época e que hoje em dia vocês falam, né? Então é isso, Vamos pessoal. conversar sobre tendência. Vou deixar link aqui de compra, caso vocês queiram comprar um livro neste vídeo. Nos seguir nas redes sociais. Tá dando tchau que a bateria tá acabando. Então nunca deixa eu terminar. Tá acabando a bateria! Ai, que medo.